introdução alimentar correta para crianças de 6 meses a 2 anos é muito importante para o desenvolvimento e a saúde da criança. Muitos questionamentos surgem para as mães com relação ao momento ideal de iniciar a complementação alimentar e quais alimentos oferecer aos seus filhos. Assim, convidamos a nutricionista Poliana Becker para esclarecer as principais dúvidas a respeito de complementação alimentar infantil, a partir dos 6 meses de vida até os 2 anos. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Poliana. A primeira pergunta é: eu posso oferecer chá, leite, suco, água para a criança antes dos 6 meses de idade? E qual seria o momento ideal de iniciar também a alimentação da criança? Primeiro, o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até o 6º mês de idade da criança, né? Isso quer dizer o quê? Que água, chá, suco de fruta, isso não é necessário e é contraindicado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde para ser oferecido para a criança nesse período. Por quê? Porque o aleitamento materno até o 6º mês exclusivo, ele previne doenças na vida adulta, como diabetes, hipertensão, dislipidemias. Então, a gente, respeitando esse tempo de 6 meses e começando a introdução alimentar ao 6º mês da criança, né, no 6º mês de vida, vai fazer o quê? Com que a criança realmente tenha uma adaptação melhor, né, a toda essa alimentação. Por quê? Porque está na idade correta de se alimentar e não vai acabar fazendo com que ela consiga aceitar melhor os alimentos, que o paladar dela vai estar mais adaptado a essa fase de vida. No 6º mês, qual que é o melhor alimento da gente introduzir, né? O ideal é que a gente comece no 6º mês introduzindo 2 frutas ao dia, uma de manhã e uma à tarde, e a refeição do almoço. No almoço, a gente pode estar incluindo alimentos dos 4 grupos de alimentos. Seria um cereal ou tubérculo, uma carne ou ovo, leguminosas, né? O feijão, o grão de bico, e legumes, né? Legumes e verduras, que seria a cenoura, o chuchu. E esses alimentos devem ser oferecidos na consistência amassada. Eles não devem ser oferecidos nem liquidificados e nem peneirados. Questão da quantidade desses alimentos. Tá. A quantidade, ela vai variar. Ao 6º mês de idade da criança, ela vai consumir o quê? Em torno de 1 colher de sopa de cada alimento. Então, 1 colher de sopa de carne, 1 colher de sopa de legume, 1 colher de sopa de batatinha amassada, 1 colher de sopa de cenoura amassada. Então, todos esses alimentos vão estar amassados, né, nessa consistência, para a criança aceitar bem e estimular realmente a mastigação da criança. Chegando, então, ela ao 1º ano de vida, com a quantidade de praticamente o dobro. Então, ela vai estar aceitando 2 colheres de sopa de carne, 2 colheres de sopa de legume, 2 colheres de sopa de um tubérculo ou cereal, que no caso pode ser a batatinha ou outro tubérculo, e 2 colheres de sopa de feijão. Esses alimentos vão totalizar em torno de uma xícara, de uma caneca de 250 ml, 250 gramas para essa criança nesse 1 ano de idade. Então, é o que ela vai estar aceitando. E, então, com 6 meses, ela vai estar aceitando metade desse volume. Então, ela vai ir adaptando essa quantidade ao longo do tempo. Deve ser respeitado sempre o limite de aceitação da criança. E as fórmulas infantis? Quando que eu devo usar, como que eu devo usar, por quem ela é indicada, e o leite de vaca também, quando ele é indicado? O leite de vaca, ele não é recomendado até 1 ano de idade, pelo menos, né? O ideal é que esse leite, ele demore um pouquinho mais ainda para ser oferecido à criança. Então, se a criança necessitar de algum complemento, além do leite materno, antes de 1 ano de idade, sempre deve ser priorizado o uso da fórmula infantil. Lembrando que qualquer dificuldade que a mãe tiver na parte de aleitamento materno, quantidade de leite, ela pode procurar auxílio para estimular essa produção no banco de leite, ver o que está acontecendo. O pessoal vai auxiliar ela nesse processo do aleitamento materno. E o leite de vaca, então, oferecer após os 2 anos ou mais da criança, né? Se conseguir esperar todo esse período, seria o ideal. Porque o aleitamento materno, ele é recomendado exclusivo até o 6º mês e complementando com outros alimentos saudáveis até os 2 anos de idade ou mais. E o uso de sal e açúcar para a criança? O uso de sal, ele deve-se ter muito cuidado na hora de a gente usar, porque hoje acaba, né, o brasileiro, ele consome uma quantidade muito grande de sal, se a gente for colocar pela nossa necessidade. Então, é praticamente o dobro de sal que a gente consome.
Então, se a gente manter a nossa comida, os nossos hábitos alimentares próximos disso, a gente vai acabar oferecendo muito sal para aquele nenê, para aquela criança de 6 meses que está introduzindo a alimentação. Então, o ideal é que nesse período a gente evite um pouquinho o sal, né, ou tempere menos, né, ou começar a oferecer o sal lá em torno do 9º mês, 10º mês, cuidar um pouquinho. Pode ser colocado um pouquinho de sal antes? Pode, mas cuidado, muito cuidado com essa quantidade. Temperos industrializados não devem ser utilizados. Então, essa quantidade do sal, né, a partir de 1 ano, a criança vai estar aceitando a alimentação da família, que vai estar sendo temperada normalmente, exceto com os temperos industrializados. E o açúcar? E o açúcar, ele deve ser evitado até os 2 anos de idade da criança. Ela vai ter contato a partir dos 2 anos, né? Vai acabar tendo contato com o açúcar. Mas o quanto a gente puder evitar é melhor, porque a gente vai estar ensinando para aquela criança, para ela ter menos aceitação do açúcar, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com excesso de peso, com a obesidade infantil, e um dos problemas grandes nisso é o açúcar, né? A gente acaba colocando açúcar, biscoitos, iogurte, para as crianças com menos, às vezes, de 1 ano de idade, né? E todos esses alimentos, eles têm uma quantidade alta de açúcar, né? Ou às vezes acaba oferecendo um doce, uma bala, né? E isso tem uma quantidade excessiva de açúcar. Então, evitar o açúcar até 2 anos ou mais. Por quê? Porque todo o hábito da criança que a gente está formando é até os 2 anos que ela vai formar esse hábito. Então, qual a importância, os benefícios e também os riscos de introduzir os alimentos errados, de maneira errada, para uma criança? Os benefícios da gente cuidar, né, dessa parte da alimentação, tentar, às vezes o período de aleitamento materno acaba sendo um período com muito esforço, né, da mãe, do pai, da família. Então, isso vale a pena, são benefícios que vocês vão colher ao longo dos anos, né, de vida da criança. Os internamentos são menores. E a introdução alimentar, a partir, então, do 6º mês com alimentos saudáveis, vai fazer com que a criança cresça de maneira saudável e se desenvolva bem, tendo mínimo de risco de saúde, de problemas relacionados à alimentação na vida adulta. E esses hábitos devem ser levados depois para a fase da primeira infância, né, e da adolescência. Por quê? Porque isso vai fazer com que a criança cresça e continue esses hábitos saudáveis. Em contrapartida, se eu não cuidar dessa parte da alimentação, oferecer, por exemplo, um macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, alimentos ricos em gordura, rico em açúcar, eu tô prejudicando a saúde do filho, né? De cada um tá prejudicando a saúde do seu filho. Por quê? Porque esses alimentos não são saudáveis, acaba tendo um excesso de peso muito grande para a criança, que ela acaba tendo prejuízos, inclusive, no desenvolvimento. Que conselho você daria para as mães, principalmente para as mães de primeira viagem, com relação à alimentação das crianças? Então, conselho para as mães é se esforçar ao máximo, né, para conseguir realmente amamentar o seu filho. O leite materno é o melhor alimento que existe, então procurar disponibilizar esse alimento para o seu bebê até o 6º mês de idade e, em seguida, iniciar com a introdução de alimentos saudáveis para que realmente essa criança cresça e se desenvolva da melhor maneira possível. Muito obrigada pelas orientações, Poliana.